Olá pessoal, bom dia a todos vocês, alunos do 8º ano, que é o professor Murilo falando, e eu estou gravando essa videoaula então para vocês, para que a gente possa aí recuperar, sistematizar melhor alguns temas que nós temos trabalhado e alguns temas também que o Centro de Mídias tem trabalhado nas aulas dele, tudo bem? Então a gente vai rever aqui algumas coisas que nós trabalhamos já em sala de aula, mas que alguns colegas, devido àquele revezamento que nós estávamos fazendo, eles não tiveram a oportunidade de ter, tudo bem? Uma coisa que eu vou pedir para que vocês façam a partir de agora é que, com as videoaulas que eu tenho mandado para vocês, eu peço que vocês façam anotações sobre ela no caderno, tá? Eu peço que vocês assistam a essas videoaulas sempre com o caderno de história do lado e fazendo anotações sobre essas aulas, tudo bem? Que vocês não apenas assistam a ela. Por que eu peço isso? Porque se o aluno apenas assiste a aula, e não faz nenhum exercício sobre ela, a tendência é que ele esqueça sobre aquilo que ele acabou de assistir é muito grande, né? Então, quando vocês unem, duas formas de aprendizagem, uma que é assistir a uma aula e duas é que fazer anotações sobre ela, a gente já une aí duas maneiras de estudo que com certeza vão fazer com que vocês não se esqueçam e aprendam melhor aquilo que a gente está conversando aqui, tudo bem? Então eu peço que vocês, sempre nessas videoaulas que eu mando, que vocês assistam com o caderno de história do lado, marquem a data, marquem o tema da aula, Essa aula vai falar de qual tema? Toda aula fala de um tema. Vai falar desse tema e o que é esse tema? Como que o professor está explicando? Ou seja, produzam um registro dessa aula sobre o tema, o que é aquele tema, por que ele é importante, a partir do que vocês estão assistindo. Isso é uma maneira de estudo muito poderosa que vai conseguir fazer, contribuir para que vocês aprendam um determinado tema. Então eu peço que vocês sempre façam isso, tá? Em algum momento eu vou pedir esses registros para vocês no nosso fechamento de bimestre e em outros momentos também, tá? Então a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre iluminismo, Iluminismo então é um tema da história que a gente sempre estuda, e nós vamos conversar hoje na nossa aula sobre o que foi, esse tema, esse acontecimento que a gente chama de iluminismo na história, tudo bem? Então, como eu fiz com os colegas de vocês, eu sempre trago aqui alguma frase para a gente começar a conversar, E nós conversamos um pouco sobre essa frase, que é de um filósofo francês, do século XVIII. Que essa frase diz o seguinte, Posso não concordar com nenhuma palavra do que você diz, mas eu defenderei até a morte o seu direito de dizê-las, Então essa é uma frase, atribuída a Voltaire, que foi um filósofo francês do século XVIII, e embora o Voltaire não tenha dito exatamente essa frase, mas essa frase ela é atribuída a ele, porque ela resume o pensamento que Voltaire desenvolveu ao longo da sua vida, Então, reforçando aqui para vocês, o Voltaire foi um filósofo lá do século XVIII na França, E durante a vida dele, ele trabalhou muito sobre os temas que essa frase pode trazer para a gente, Posso não concordar com nenhuma palavra que você diz, mas eu defendo até a morte o seu direito de dizê-las, Então vamos pensar um pouquinho o que ele está querendo dizer com essa frase, Ele está falando, de um direito, que todos nós temos, todos os seres humanos têm, que se chama liberdade de expressão, Quando ele o que é a liberdade de expressão? É o direito que todas as pessoas, todo ser humano tem de se expressar, De opinar sobre alguma coisa, de falar sobre alguma coisa, de se posicionar perante algum assunto, É o direito da pessoa se expressar, Por isso que ele fala lá na frase, Eu posso não concordar com o que você está dizendo, mas eu defendo o seu direito de dizer. Quer dizer, todo mundo pode e deve ter o direito de dizer aquilo que pensa, De se posicionar perante algum acontecimento, De opinar diante de alguma situação. Todo mundo deve ter esse direito, Não importa se a gente vai concordar ou discordar, isso é o de menos.
O que importa é que todas as pessoas possam se expressar, né? O que não pode acontecer é que uma pessoa seja impedida de se expressar, seja impedida de opinar, seja impedida de se posicionar perante algum assunto porque alguém não concorda com ela, né? Isso não cabe. Então a liberdade de expressão é o que foi essa elaboração que o Voltaire, que é esse filósofo francês lá do século XVIII, começou a criar, né? Então a liberdade de expressão, pessoal, a gente pode entender que ela é o quê? Ela é um direito que todo ser humano, independentemente da idade, independentemente da etnia, independentemente da nacionalidade, independentemente da religiosidade, da sua origem, ou seja, independentemente de qualquer coisa, é um direito que todo ser humano tem de se expressar, de opinar, de se posicionar diante de qualquer assunto, né? Sem que nenhuma autoridade, né, possa impedir essa manifestação. Então todos nós que somos seres humanos, né, independente de qualquer diferença que a gente tenha, né, de gênero e sexualidade, de nacionalidade, de religiosidade, de tamanho, qualquer diferença, não importa. O que importa é que todo ser humano ele tem o direito de se expressar, né? E nenhuma autoridade pode impedir essa manifestação, né? Ninguém pode nos tirar esse direito da liberdade de expressão. Nem o nosso pai dentro da nossa casa, nem o diretor na escola, nem o professor na escola, nem o Papa, nem o presidente da República. Esse é um direito que todo ser humano tem, né? E que ele não pode ser impedido por nenhuma autoridade. Tudo bem, pessoal? Então todos vocês têm esse direito de liberdade de expressão também, né? Mas daí a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso, né? Agora que a gente já sabe o que é liberdade de expressão, né? Que esse filósofo francês Voltaire começou a discutir isso lá no século XVIII, né? Agora que a gente conhece, né, o que é esse direito da liberdade de expressão, a gente pode nos perguntar agora, né? Você já teve o seu direito de liberdade de expressão impedido? Ou seja, você já tentou alguma vez se posicionar, se expressar, dar a sua opinião sobre alguma coisa, se posicionar diante de alguma situação e alguma pessoa impediu com que você se posicionasse? Seja dentro da sua casa, seja na escola, você já teve esse seu direito de liberdade de expressão impedido? Isso é uma coisa para vocês pensarem, né? Agora, uma outra pergunta, né? Você já impediu alguém de exercer o seu direito de liberdade de expressão? Porque muitas vezes nós fomos impedidos, né, de nos expressar, ou seja, muitas vezes a gente já passou por situações em que alguém, seja dentro da nossa casa, seja na escola, seja na rua, seja em qualquer lugar, alguém nos impediu, né, de exercer o nosso direito de liberdade de expressão. Mas muitas vezes também nós somos aqueles que impedem uma outra pessoa de se expressar, né? Impedem uma outra pessoa de exercer o seu direito de liberdade de expressão. Então aí é importante que vocês pensem sobre isso, né? Se vocês já agiram como aquele que impede alguém de exercer o direito de liberdade de expressão. Bom, então agora que a gente já pensou um pouquinho, né, sobre como muitas vezes esse direito de liberdade de expressão ele pode ser impedido, né, dentro daqueles espaços em que nós vivemos, né, seja na nossa família, seja na nossa casa ou na nossa escola, às vezes pode acontecer, né, de que o direito de liberdade de expressão de alguém, seja nosso ou de outra pessoa, esse direito seja impedido, né, ou nos impedem de exercer o nosso direito de liberdade de expressão, ou nós acabamos impedindo alguém, né, de exercer o seu direito de liberdade de expressão. Então isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Será que esse direito de liberdade de expressão ele está assegurado para todas as pessoas mesmo? Né? Será que todas as pessoas estão conseguindo exercer esse direito? Né? Mas para além, pessoal, da nossa vida mais cotidiana, mais imediata, nós podemos pensar também, né, se no país que nós vivemos, né,
vocês acham que as pessoas têm assegurada a sua liberdade de expressão, né? Vocês acham que no Brasil, o Brasil é um país que respeita o direito de liberdade de expressão dos seus cidadãos, dos brasileiros e das brasileiras, né? E também a gente pode pensar depois um pouquinho, né, no mundo, né? Esse mundo que nós vivemos hoje, pelo que vocês veem na internet, pelo que vocês assistem na televisão, nos jornais, né? Vocês acreditam que nós vivemos em um mundo em que as pessoas, né, têm o direito de se expressar, têm o direito de opinar, têm o direito de se posicionar perante a algum assunto ou a algum fato? Ou impedem as pessoas de se expressarem, de opinarem, de se posicionarem perante as coisas, né? Então a gente tem que começar a observar o que acontece no nosso país e o que acontece no mundo e pensar, será que as pessoas estão tendo o seu direito de expressão, a sua liberdade de expressão garantida? Embora a liberdade de expressão seja um direito muito importante, né? Será que no país que nós vivemos, esse direito é assegurado para todos os cidadãos brasileiros igualmente? Ou alguns podem se manifestar e outros não? Então é uma coisa para vocês passarem a observar daqui para frente, sempre que vocês acompanharem as notícias nos jornais, nos telejornais, na televisão ou na internet, que vocês acompanhem sempre observando como esse direito da liberdade de expressão ele é assegurado ou não. Então aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, né? Olha aqui, uma notícia, né? A manchete da notícia traz a seguinte informação: manifestantes e jornalistas são agredidos por tropa de choque após protesto contra o aumento da tarifa em São Paulo. Então, nessa reportagem nós temos aqui várias pessoas fazendo uma manifestação, né? Elas estão sentadas numa grande praça, tem muita gente sentada, né? Elas estão com alguns instrumentos para fazer barulho, né? Para chamar atenção, alguns pandeiros que servem para fazer barulho, né? E uma moça aqui no canto falando, né? Se dirigindo àquele grupo de pessoas que está ali. A reportagem, né? Só pela manchete aqui a gente consegue saber o seguinte, que eles são manifestantes, né? Ou seja, manifestantes e jornalistas. O que acontece com eles? Eles são agredidos por tropa de choque após protesto contra o aumento da tarifa em São Paulo. Então, provavelmente houve um aumento da tarifa, né? Tarifa, a gente sempre pensa em tarifa do transporte público, né? Seja a tarifa do ônibus, seja a tarifa do metrô. E as pessoas acharam que essa tarifa estava a um preço injusto, né? E foram se manifestar contra o aumento da tarifa, né? Então os manifestantes foram se manifestar, foram exercer o seu direito de liberdade de expressão para se colocar, se posicionar contra uma determinada ação, né, dos governantes da cidade de São Paulo, que era contra o aumento da tarifa do transporte público. Os jornalistas foram até o ato para cobrir, né, essa manifestação, para tirar fotos, entrevistar as pessoas e informar depois nos jornais, né, escrever matérias informando as pessoas em geral que estava havendo aquela manifestação contra o aumento da tarifa. E o que acontece com esses manifestantes e com esses jornalistas que estavam trabalhando? Eles foram agredidos pela tropa de choque. Então, será que esses manifestantes e esses jornalistas tiveram o seu direito à liberdade de expressão respeitados? Será que quando os governantes mandam a polícia até ao ato e acabam agredindo, né, os manifestantes e os jornalistas, eles estão tendo o seu direito de liberdade de expressão impedidos de serem exercidos? Aqui um outro caso para a gente pensar, né? Olha só. Uma outra notícia: professores são agredidos pela PM durante manifestação em Igarapé, uma cidade de Minas Gerais. Vamos ler aqui esse trechinho. Trabalhadores da educação foram recebidos com tiros de borracha durante uma manifestação realizada na manhã desta quinta-feira em Igarapé, região metropolitana de Belo Horizonte.
Apoiados pela subsede Betim do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, os educadores realizavam o trancamento da BR-381. Eles declaram que, sem qualquer tentativa de diálogo e sem perguntar quais eram as reivindicações dos profissionais, a polícia militar chegou ao ato jogando bombas de efeito moral, gás lacrimogênio e atirando. 4 professores ficaram feridos, um deles gravemente, e foi levado ao hospital. Então, olha só, aqui um outro exemplo, né, em que um grupo de manifestantes, dessa vez são professores, eles vão se manifestar, vão exercer o seu direito de liberdade de expressão, né, e eles são agredidos pela polícia militar, né, quando realizavam esse ato. É importante a gente notar o seguinte, que aqui não noticia que os professores estavam armados. Então eles não representavam um perigo, né? Aqui não fala que professores estavam com armas, cacetetes, gás lacrimogênio. Quem tinha esses aparatos de violência era a polícia. Então os professores não podiam, nesse caso, ser acusados, né? Mas eles estavam representando um perigo para as pessoas. Não, porque os professores não estavam armados. Os professores se reuniram para exercer o seu direito de liberdade de expressão, para reivindicar algo. E a polícia, portando instrumentos de violência, né, como gás lacrimogênio, bombas de efeito moral, balas de borracha, chegou ao ato e agrediu esse grupo de manifestantes. Então, por esses exemplos, pessoal, a gente pode pensar que essa liberdade de expressão, né, ou seja, esse direito que todo ser humano tem, né, independente de qualquer coisa, todo o ser humano tem de se manifestar, de se expressar, de opinar, nem sempre esse direito é respeitado. Nem sempre esse direito está assegurado, está garantido a todas as pessoas de maneira igual. A gente vê que quando as pessoas se reúnem para protestar, que quando as pessoas se reúnem para se manifestar contra alguma coisa, ou seja, quando pessoas usam o seu direito de liberdade de expressão, muitas vezes elas são reprimidas, né, por forças de segurança, né, e às vezes reprimidas de uma maneira muito desigual, né? Quando você vê que a polícia tem um instrumento de violência, né? Balas de borracha, gás lacrimogênio, bombas de efeito moral, e os manifestantes não têm nada, né? Então, um tem mais forma de reprimir do que o outro, né? Então, a gente vê que no nosso país, pelo menos, essa liberdade de expressão ela não está muito garantida, não. Então, a partir de agora, prestem atenção nos noticiários de jornal, né? Ou nas notícias que vocês leem na internet, em sites confiáveis, né? Não no Facebook. Facebook não tem informação, né? Facebook muitas vezes ele promove a desinformação, mas em sites de jornais com profissionais, né? Sites respeitáveis, observem, né, o que acontece no país e se perguntem: será que no nosso país, o Brasil, todas as pessoas estão garantidas, né? Têm assegurado o seu direito de exercer a liberdade de expressão? Aqui tem mais alguns exemplos, mas nós não vamos falar sobre eles agora. Mas, ou seja, se o Voltaire, que foi aquele filósofo francês lá do século XVIII, galera, lá do século XVIII, ou seja, nós estamos no XXI, ou seja, 3 séculos atrás, ele já estava falando para as pessoas que elas, né, tinham que ter assegurado a liberdade de expressão, né? Por que o Voltaire precisava defender aquelas ideias lá no século XVIII? Né? A gente só precisa defender alguma coisa quando ela está em risco, né? A gente só precisa defender algum direito quando ou ele não existe, para ele passar a existir, ou quando esse direito está em risco. Porque se todo mundo tivesse liberdade de expressão assegurada, lá no século XVIII, eu acho que o Voltaire não precisava ficar defendendo isso, né? Porque todo mundo teria já. Mas como esse direito não existia no século XVIII, não existia a ideia de liberdade de expressão, né? Era por isso que o Voltaire aí, então, ele estava falando sobre isso, né? Ele estava trazendo uma novidade. Naquela época era uma novidade, né? Então, por que a noção de liberdade de expressão, lá no século XVIII, quando Voltaire, né, pensava sobre isso, era uma novidade?
Hoje não é mais uma novidade, né? Hoje todo mundo sabe que todos os seres humanos, todos os cidadãos de todos os países, né, sem distinção de gênero, de religião, de etnia, de nacionalidade, sem qualquer distinção, todos os seres humanos têm o direito de liberdade de expressão, o direito de se manifestar, de opinar, e que nenhuma autoridade pode tirar dele esse direito. Hoje nós sabemos disso, mas hoje nós precisamos defender esses direitos porque nem sempre eles são respeitados. Eles existem, mas não são respeitados, como nos exemplos que a gente viu agora há pouco. Mas lá no século XVIII era uma outra situação. Lá no século XVIII, a situação não era a mesma de hoje, que os direitos existem, mas não são respeitados. Antes do século XVIII, esse direito simplesmente não existia. Então, quando Voltaire criava essas reflexões sobre liberdade de expressão, era uma novidade, né? Se era uma novidade, isso significa que a liberdade de expressão, né, ela não existia antes, né, do século XVIII. E, por fim, né, a liberdade de expressão, ela atendia a interesses de quais grupos sociais? Né? Porque muitas vezes um direito ele é defendido como sendo para todo mundo, mas só interessa a alguns grupos. Né? Então, a quais grupos sociais que a liberdade de expressão atende? E a quais grupos sociais que a liberdade de expressão era interessante lá no século XVIII? Será que era para todo mundo de uma forma igual? Então é isso que a gente vai tentar responder nas nossas aulas de hoje. Tudo bem? A gente vai ver, pessoal. Então, para a gente poder entender, né, por que era uma novidade a noção de liberdade de expressão, esse direito de liberdade de expressão era uma novidade no século XVIII, a gente já sabe então que era uma novidade porque esse direito simplesmente não existia num momento anterior ao século XVIII. Ele não existia. Então, para a gente entender o porquê Voltaire precisou defender a criação desse direito, nós precisamos estudar como eram as coisas antes dessa ideia de liberdade de expressão, antes do século XVIII. Tudo bem? Então é isso que nós vamos estudar nesse primeiro momento. Aquele período que antecedeu, ou seja, que veio antes da criação dessas ideias de liberdade de expressão no século XVIII por Voltaire. Esse período ele vai ser conhecido como o período do Antigo Regime, ou seja, é o período anterior ao século XVIII, anterior à criação da ideia de liberdade de expressão por Voltaire. Esse período se chama então de Antigo Regime. O Antigo Regime, então, galera, esse chamado momento, né? O Antigo Regime ele vai perdurar aí, né, do século XV até o século XVIII, tudo bem? Mas a gente vai identificar melhor o que foi o Antigo Regime. Então, primeiro, a gente já sabe que ele durou aí do século XV ao século XVIII, mas nós vamos identificar esse Antigo Regime no tempo primeiro, né? Vamos localizar o Antigo Regime no tempo e no espaço. E, em primeiro momento, aqui no tempo. Então, aqui vocês estão vendo aquela linha do tempo da história, né? Aquela linha do tempo da história, né? Aqui mais acima. Essa linha do tempo, vocês sabem, é uma divisão da história da humanidade em grandes períodos, em grandes eras, né? Então, os historiadores europeus lá do século XIX, eles dividiram a história da humanidade em 5 grandes períodos. A pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Cada um desses períodos tem um ano de início e um ano de fim, menos o último, né? A Idade Contemporânea que, em tese, ainda não acabou, né? Nós somos... a Idade Contemporânea chega até aos nossos dias. Então ela tem um início, mas não tem um fim ainda. Essa linha do tempo da história, então, ela divide a história da humanidade em 5 grandes períodos, cada um com uma data e um fato histórico de início e uma data e um fato histórico de fim. Nós já tivemos uma aula em que nós falamos sobre né, a visão eurocêntrica da história, então vocês já sabem que essa linha do tempo ela sofre críticas, né? A gente usa ela como um parâmetro, mas a gente sabe que ela tem problemas, porque ela pretende, né? Ela privilegia o desenvolvimento da Europa em detrimento de outros lugares do planeta, né? De outros continentes, de outros povos.
Mas é essa linha do tempo que a gente acaba usando para nos referenciar no estudo da história, tudo bem? Bom, a gente vai ver que entre 1453 e 1789, né, essa linha do tempo demarca um período histórico chamado de Idade Moderna. Né? E vejam que 1453 pertence ao século XV e 1789, que é quando acaba a Idade Moderna, pertence ao século XVIII. Ou seja, justamente o período em que perdurou o Antigo Regime. O Antigo Regime é, né, uma configuração histórica que está inserida dentro desse tempo, então, do século XV ao século XVIII. Então aqui ele está dentro da que a gente chama, né, de Idade Moderna. Então o Antigo Regime, se a gente quiser saber em que tempo ele aconteceu, foi do século XV ao século XVIII, dentro desse período histórico chamado Idade Moderna, tudo bem? Então nós já localizamos o Antigo Regime no tempo. Já sabemos em que ele começou, né, ele se desenvolveu, né, e acabou entre o século XV e o século XVIII. Agora nós precisamos saber, né, o espaço aonde o Antigo Regime aconteceu. Porque ele não aconteceu no mundo inteiro, né? Então aqui eu trago para vocês o mapa mundi, né, para vocês recordarem aí, né, o mapa do planeta, os 5 continentes, né, que nós temos, né? A América, que é dividida em América do Norte, América Central e América do Sul, continente africano, continente europeu, continente asiático e a Oceania. Nós estamos falando, sobretudo, então, pessoal, da Europa. Então, vamos localizar no espaço aqui, né? Agora, onde o Antigo Regime aconteceu? Na Europa. Tudo bem? Então, nós estamos falando de acontecimentos que foram desenvolvidos historicamente nesse continente. Aqui o mapa da Europa, né? Agora, como a Europa era, olha aqui, principais centros culturais europeus no fim do século XVIII. Ou seja, como a Europa estava dividida lá no século XVIII, né? Nesse período aí em que... Nesse período em que estava vigorando ainda o Antigo Regime. Vocês percebam que o mapa da Europa do século XVIII é um pouco diferente do mapa da Europa atual, né? Por exemplo, a Itália ainda não está unificada, não é um país conhecido como Itália, né? Você tem vários reinos aí no lugar da Itália, né? Estados da Igreja, Reino das Duas Sicílias, Sardenha, ou seja, a Itália ainda não é reconhecida como um país único, né? A mesma coisa aqui, os estados alemães, né? Também não tinha sido unificado ainda, né? Ou seja, há algumas diferenças do mapa da Europa do século XVIII para o mapa da Europa atual, mas é essa região do continente aí, né, que nós estamos falando, da Europa, tudo bem? Opa. Então, nós já localizamos, né? Quando a gente fala, então, de Antigo Regime, a gente sabe que é um período histórico, né, uma configuração histórica que aconteceu entre o século XV e o século XVIII na Europa. Ou seja, a gente já sabe de que tempo que nós estamos falando e que espaço nós estamos falando. Ou seja, quando e onde isso aconteceu. Então vamos entender um pouquinho rapidamente o que foi o Antigo Regime, agora que a gente já sabe quando ele aconteceu, né? Que foi do século XV ao século XVIII, e onde ele aconteceu, que foi na Europa. Nós vamos pensar aqui rapidamente, galera, como que esse Antigo Regime, o que era então esse Antigo Regime, né? A partir da política, a partir da sociedade, a partir da economia e a partir da cultura. Tudo bem? Então vamos pensar primeiro na característica da política, né? Como que era a política nesse chamado Antigo Regime? Então, para isso, eu queria que vocês observassem um pouco aqui, né? Esse quadro, né? Essa pintura. O nome dela é Luís XIV e sua família. Luís XIV, o rei da França. Retratados como deuses romanos, né? Uma pintura de Jean Nocret de 1670. Então aqui, essa pintura, a gente tem uma família real, né? Provavelmente. Observem ela com atenção e tentem, né, pensar aí com vocês. Quem será que é o rei? Onde será que está o rei nessa pintura?
né? Observem aí todos os personagens e tentem identificar, tentem arriscar um palpite, né? Ou seja, criar uma hipótese sobre quem aí nessa figura é o rei, né? O rei da França, Luís XIV, né? Agora olhem a pintura de uma forma geral, né? Todos esses personagens, a postura que eles estão, né? A postura corporal, como que eles estão vestidos também. E pensem o que essas figuras remetem para vocês, né? Bom, parece, né? Quem aqui já foi a alguma igreja, parece muito aqueles quadros, às vezes, que tem nas igrejas, retratando anjos e santos, né? O rei Luís XIV, ele tá bem aqui no centro da tela, né? Vou aumentar aqui para vocês, olha só. Ele tá com um mastro aqui, né? E ele tá sentado de uma maneira, então, toda diferenciada, né? Ou seja, eles foram retratados, tanto o rei Luís XIV, mas como a sua família também, retratados como deuses romanos. Ou seja, a associação da figura do rei com uma figura divina, né? Então você tem uma criação aqui de que o rei, ele representa uma figura divina. Essa é a leitura que a gente pode entender, mais ou menos, como era a política no Antigo Regime. Tudo bem? Por quê? No Antigo Regime, né, esses estados nacionais europeus, né, sobretudo a França é o grande modelo do absolutismo, né, mas outros países também, como a Inglaterra, mas vamos pegar a França aqui, com Luís XIV, o absolutismo, o Antigo Regime, ele é formado politicamente, ele tem como uma grande liderança política o rei, o monarca, né? No caso aqui nós estamos falando do Luís XIV. O monarca, ele era visto para as pessoas como um representante legítimo de Deus na Terra. Então, esse quadro, ele não retrata o rei e a família dele como deuses à toa, né? Ele retrata porque durante o Antigo Regime, a figura monárquica estava associada a uma representação divina na Terra. Então o rei era considerado como se fosse um representante de Deus. E se o rei é um representante de Deus, alguém pode ir contra a um representante de Deus, a um representante divino? Claro que não, que ninguém vai ir contra Deus, né? Ninguém vai se colocar contra Deus. Então, quando eles convencem as pessoas de que o rei, né, ele era um representante de Deus na terra, naquele reino, naquele estado nacional, as pessoas elas vão obedecer e fazer tudo o que o rei colocar, porque elas nunca vão questionar um representante de Deus. Então, a primeira característica da política no Antigo Regime é justamente essa, pessoal. A figura monárquica, né, aquela pessoa que ocupa o cargo de monarca, ela está ali, né, colocada como um representante de Deus para aquela sociedade. Esse representante de Deus, esse monarca, ele também tem o que se chama de poderes absolutos, né? O que são poderes absolutos? Ele concentra nele todos os poderes, né? O que significa isso? Hoje, quando a gente olha para como a política está organizada, né? A política não está organizada de uma maneira que uma pessoa apenas tenha todos os poderes. Por exemplo, um presidente da república, numa democracia, ele não pode fazer tudo, né? Ele representa um poder, que é o poder executivo. Ele executa as leis. Mas ele não faz as leis, por exemplo. Não é que ele não possa, né? Ele até pode sugerir, mas ele não faz todas as leis, faz e aprova. Quem cria as leis é um outro poder chamado poder legislativo. E quem julga as coisas é um outro poder chamado poder judiciário. Ou seja, o poder todo não está concentrado numa figura só. É um poder que está dividido, né? É um poder dividido justamente para não concentrar o poder, porque se uma pessoa tiver nas suas mãos todo o poder concentrado, ela pode fazer o que ela quiser, né? Ela pode fazer o que ela quiser, inclusive coisas muito ruins. Então, quando você pega esse poder e não deixa mais para uma pessoa e divide esse poder, né? Aqui no caso das democracias, em 3 outros poderes, que é o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Então agora uma pessoa só não pode fazer tudo, né? Porque o poder está distribuído.
Mas no antigo regime, nós não era uma democracia, era justamente isso que a gente chama de antigo regime. Então, lá figurava o chamado absolutismo monárquico. O que é absolutismo monárquico? O absolutismo monárquico, vocês podem pensar analisando justamente as próprias palavrinhas. Absolutismo, ou seja, poder absoluto. A concentração de todos os poderes de governança em uma única figura. E que figura era essa? Monárquico, absolutismo monárquico. Numa monarquia, quem governa é o monarca, o rei. Então, a concentração dos poderes na figura do rei, do monarca. E isso se chamou, então, absolutismo monárquico. O monarca tinha concentrado na figura dele todos os poderes. Então, aqui, vamos ler esse trechinho aqui. Durante o processo de centralização política, algumas monarquias europeias, nós estamos falando da Europa, né, adotaram o absolutismo, um regime político caracterizado por uma grande concentração de poder nas mãos do rei. Então, quando a gente fala de absolutismo monárquico, nós estamos falando de concentração de poderes nas mãos do rei. Nós estamos falando de centralização, ou seja, os poderes estão centralizados numa única figura. Tudo bem, pessoal? Os monarcas absolutistas podiam convocar o exército, criar e cobrar impostos, fazer leis e declarar guerra a outros reinos. Mas, ao contrário do que possa parecer, o poder do rei absolutista tinha limites. Ou seja, embora a gente chame, né, esse período, né, a configuração política do antigo regime, a gente chame ela de absolutismo monárquico, a gente usa essa palavra do poder absoluto, né, a gente vai ver que também não era tão absoluto assim, né? O rei podia fazer quase tudo, né? Mas ele precisava fazer esse tudo que ele podia fazer, tinha sempre que estar em sintonia com outros grupos sociais, que a gente vai ver melhor aqui. Então, mas ao contrário do que possa parecer, o poder do rei absolutista tinha limites. Ele tinha o seu poder limitado pelos costumes da época, pela tradição e pela existência de ministros fortes. Entre os fatores que contribuíram para o estabelecimento do absolutismo estão o aperfeiçoamento da imprensa, a reforma protestante e a política de caça às bruxas, né? Então, esses fatores todos ajudaram a concentrar muito, né, a dar muitos poderes para os monarcas europeus, né? Sobretudo aí o aperfeiçoamento da imprensa, porque é nessa época que começa a surgir a imprensa, né? O que é a imprensa? A capacidade de você imprimir, né, a prensa, né? Você prende é uma máquina, né, que você prende e você consegue fazer os jornais, por exemplo, né, em grande circulação. A Reforma Protestante, que foi, né, um movimento que contestou, né, o poder da Igreja Católica, né, os dogmas da Igreja Católica, e acabou criando outras religiões, né, as religiões protestantes, né, e a política de caça às bruxas, né, a Inquisição, né, o Tribunal do Santo Ofício, que era um tribunal ligado à Igreja Católica, que julgava, né, casos de heresia contra a religião cristã, contra a religião católica, sobretudo, né? A Inquisição foi usada muito fortemente durante a Idade Moderna, que é esse período que nós estamos estudando, né, para servir como um apoio a esse modelo do antigo regime. A imprensa melhorou o sistema de comunicação em toda a extensão do reino, aumentando o poder do rei sobre seus súditos. Porque, embora a imprensa, né, como eu falei para vocês, a criação da imprensa e o seu aperfeiçoamento, ele possibilitou, né, você ampliar a comunicação, né, fazendo vários panfletos e tal para distribuir, mas isso não tinha uma grande autonomia também, né? O rei controlava um pouco tudo, né? Então também não tinha como fazer, não tinha uma imprensa livre, digamos assim, como nós cultuamos hoje. Vamos achar aqui onde eu estou. A Reforma Protestante enfraqueceu o poder universal do Papa, porque, como eu falei para vocês, o Papa é o chefe da Igreja Católica, e a Reforma Protestante, né, ela foi um movimento que rompeu com a Igreja Católica e criou novas religiões cristãs também, mas independentes da Igreja Católica, né, justamente por discordar
de alguma forma de organização da Igreja Católica e de alguns dogmas da Igreja Católica. Mas daí o que acontece? A Reforma Protestante ela quebra um pouco aquele poder que o Papa tinha sobre todos os cristãos, porque agora parte dos cristãos não estavam mais na Igreja Católica, estavam abrigados em outras religiões criadas a partir da Reforma Protestante. E isso que aconteceu. Se o Papa já não tem aquele poder todo, esse poder vai ser ocupado pela figura do rei, né? A política de caça às bruxas foi aplicada contra populações camponesas. Inicialmente, os reis espalhavam o pânico no campo, acusando os camponeses, sobretudo mulheres, de praticarem feitiçaria. Depois, com a desculpa de combatê-la, né, a feitiçaria, os reis condenavam essas pessoas à morte na fogueira ou na forca. Dessa forma, estendiam a sua autoridade também no campo. Então é isso, né, pessoal? O Tribunal do Santo Ofício, né, ele também foi um apoio para o fortalecimento do poder do rei, né, para o aumento do poder real. Porque ele usava esses julgamentos contra a feitiçaria, que era uma besteira, mas naquela época eles levavam isso, né, eles usavam isso como uma desculpa para perseguir a população mais pobre, a população camponesa, sobretudo as mulheres, né? E então você pode aumentar o seu poder através do medo também, né? Ele colocava essa perseguição à população camponesa e gerava um medo, e esse medo aumentava o seu poder sobre aquela população, tá? Então o absolutismo monárquico vai ser a forma como, né, o monarca tinha poderes durante o antigo regime, esse chamado poder absoluto. Era ele que comandava o exército, era ele que criava e executava as leis, era ele que comandava o sistema de justiça, era ele que administrava os impostos, ou seja, tudo concentrava nas mãos do monarca. Mas para ele poder ter esses poderes concentrados, ele tinha que ter alianças com outros grupos sociais, como a gente está vendo aqui, como a igreja, por exemplo, né? Como os nobres, que nós vamos ver, e como também os próprios burgueses, como nós também vamos ver daqui a pouco. Então, a política do antigo regime é marcada pelo absolutismo monárquico, tudo bem? E a sociedade, né? Como que era a sociedade, então, no absolutismo monárquico? É o que a gente chama de sociedade estamental ou sociedade de ordens, né? O que significa essa palavrinha estamental? Estamental significa um lugar fixo, um estamento, né? Estamental vem de estamento, é um lugar fixo em que cada um ocupava naquela sociedade. Ou uma ordem também, como se vê muito por aí, uma sociedade de ordens. A gente já vai ver melhor. Para a gente pensar um pouquinho sobre isso, a gente vai prestar atenção nessa imagem aqui, né? Observem ela atentamente e tentem descrever o que vocês estão vendo nessa imagem, né? Deem uma pausa aqui no vídeo e tentem observar essa imagem com muita atenção e descrever. O que vocês estão vendo nessa imagem, né? Nós temos aí primeiro, nós temos aqui, né, carregando duas outras pessoas, um senhor com vestes muito simples, né? Um instrumento ali, um cajadinho, ele está carregando sobre as suas costas duas outras figuras que pela vestimenta não pertencem, né? São pessoas mais privilegiadas, né? Que ocupam um lugar na sociedade de maior prestígio, de maior riqueza, né? A gente pode perceber isso pela veste das pessoas. Então o que a gente tem? Quem que está carregando essas duas pessoas aí? Um camponês, né? É um camponês. Ele está carregando, então o camponês é um trabalhador do campo, né? Que havia ali muito na Europa, na França. Esse camponês, que é um sujeito simples, é um sujeito pobre, ele está carregando, né, nas suas costas duas outras figuras. Uma dessas figuras a gente pode observar por uma cruz que ela tem aqui, né, no peito. É um representante do clero. O que é o clero? O clero é a instituição da igreja, os bispos, os padres, os clérigos, os arcebispos, né? Então o clero, né, um representante do clero, um representante da igreja, e depois aqui um nobre, né? Um nobre é essa pessoa, um conde, um visconde, um marquês, uma pessoa que tem, o que é o nobre? Uma pessoa que tem um título nobiliárquico, né? Que é esses que eu falei para vocês, o visconde, o conde, o marquês, o duque, né?
E esse título, ele tem justamente a finalidade de dar uma distinção para essa pessoa, para a família dessa pessoa, né? Como dizendo que ela é uma pessoa nobre, ou seja, ela é uma pessoa diferenciada dos demais. Ela não é como um camponês, ela é uma nobre. Os nobres também eles possuem, né, uma riqueza muito importante na posse da terra, né? Então a riqueza nesse mundo do antigo regime está muito baseada na posse da terra. Então os nobres são aqueles que vão ter terras, né? Desde lá, o período da conformação do feudalismo na Idade Média, né? Então a gente vê que ele é um nobre também pela sua veste, né? Ele está usando um chapéu que o distingue, uma espada, né? Os nobres também estão muito associados a essa coisa de serem os guerreiros, de irem para as guerras, né? Por terras. Então, ou seja, essa imagem mostra para a gente que a sociedade do antigo regime é uma sociedade injusta, em que a população mais pobre e mais simples, formada por camponeses, carrega nas suas costas outras camadas da população, como a igreja e os nobres. Então aqui a gente vê que é uma sociedade muito injusta, né? O que significa esse camponês carregando um representante do clero e carregando um representante da igreja? Significa que é o camponês que sustenta com o seu trabalho esses outros dois grupos sociais. Ou seja, está dizendo aqui para a gente que o clero e a nobreza eles não trabalham, eles não produzem nada, e quem sustenta eles, sustenta os seus privilégios, é a população mais pobre camponesa. Então nós estamos falando de uma sociedade, primeiro, dividida em estamentos, dividida em ordens, dividida em categorias. Primeira questão que a gente tem que observar, uma sociedade dividida por estamentos, né? E uma sociedade desigual. Esses estamentos não são iguais. O camponês, que é o trabalhador, ele trabalha e sustenta outras duas categorias, o clero e a nobreza. Então essas duas categorias, elas não produzem nada e elas são sustentadas pelo trabalho do camponês. Então nós estamos falando de uma sociedade marcada por uma desigualdade. Aqui uma pirâmide, pessoal, para a gente entender melhor como que era essa sociedade estamental, né? Ou seja, uma sociedade dividida por estamentos, uma sociedade de ordens, né? Essa sociedade, no topo dela você tem a figura do rei, né? Que é o monarca absolutista, aquele que é visto como um representante de Deus na Terra, né? Então ele está lá no topo da pirâmide dessa sociedade. E depois nós temos aqui, né? Abaixo do rei, duas ordens sociais, dois estamentos, né? O primeiro que é o clero, né? Que são os representantes da igreja, e depois a nobreza, né? Que são esses nobres, essas pessoas que possuem a terra, que têm títulos nobiliárquicos de distinções e que têm uma série de privilégios, né? Então nós temos na pirâmide dessa sociedade, então, o que a gente chama de primeiro e segundo estado. O clero é conhecido como o primeiro estado, tá? A nobreza é conhecida como o segundo estado, tudo bem? E na base dessa pirâmide, ou seja, vejam como ela fica maior, porque é onde tem a maioria da população. Nós temos o chamado terceiro estado. Então é uma sociedade dividida, desigual, dividida em estamentos, dividida em ordens ou dividida em estados, tá? Uma sociedade dividida em 3 ordens, 3 estamentos e 3 estados. Primeiro, segundo e terceiro. O primeiro e segundo é o clero e a nobreza. Esses estamentos, essas ordens são privilegiadas, né? Por que eles são privilegiadas, né? Vamos lá. Era uma pequena parte da população, ou seja, era a minoria da população que era nobre, que pertencia ao clero. Esse primeiro e segundo estado também, o clero e a nobreza, possuíam grande parte das terras e dos rendimentos. Eles estavam isentos de quase todos os impostos, ou seja, eles não pagavam impostos. E desempenhavam cargos políticos administrativos mais importantes. Ou seja, eles que estavam ali assessorando o poder real, né? O poder do monarca. E o terceiro estado? O terceiro estado é a maioria da população. Para vocês terem uma ideia, o terceiro estado representava na França cerca de 97% da população. Ou seja, é uma sociedade extremamente desigual, onde poucos têm privilégios e muitos, a maioria, não têm privilégios e sustentam uma minoria. Tá? Então o terceiro estado ele é formado pelo restante da população. Tá? Sejam os camponeses,
seja os trabalhadores urbanos e seja a burguesia, tudo bem? Vamos ver um pouquinho melhor. Esse terceiro estado, então, era aquele estado que assegurava as atividades produtivas, ou seja, era o terceiro estado que sustentava a nobreza e o clero, o segundo e o primeiro estado. Era a maior parte da população. Como eu falei para vocês, o terceiro estado aí tinha na França 97% do total da população. Esse terceiro estado também, ele é muito diversificado, né? Ele não é formado apenas por uma categoria, diferentemente do primeiro e do segundo estado, né? O primeiro estado é só o clero, o segundo estado é só a nobreza, no terceiro estado é o restante da população. Então você tem desde pessoas mais simples do povo, os camponeses, né, como a gente viu na imagem anterior, artesãos, pescadores, mendigos, escravos, trabalhadores urbanos, mas nós temos também uma classe social que está se desenvolvendo, né, que é a chamada burguesia, que é uma classe de comerciantes que estava se desenvolvendo, se enriquecendo cada vez mais, desde o fim da Idade Média, do período feudal. E quem que é a burguesia, então? Eram os homens das letras, comerciantes, donos de oficinas, pequenos e médios proprietários rurais, né? Então, o que a gente pode perceber, galera? Que o antigo regime, a sociedade do antigo regime é uma sociedade estratificada, ou seja, ela é dividida, ela é desigual, tá? A gente chama essa estratificação de sociedade de ordens, ou estamental, ou uma sociedade dividida por estados, tá? São 3 estados, basicamente, né? O primeiro é o clero, o segundo é a nobreza. Esses 2 primeiros estados, eles têm privilégios, tá? Eles não trabalham, eles não pagam impostos, e eles estão ali assessorando, dando sustentação ao poder do rei. O terceiro estado é a maioria da população, 97% da população na França, e esse terceiro estado abriga o restante da população, ou seja, o terceiro estado ele é diversificado e há desigualdade dentro do terceiro estado também. Quem está dentro do terceiro estado não estão todos na mesma condição, há uma desigualdade dentro do terceiro estado. Por quê? No terceiro estado se abriga desde o camponês, aquele trabalhador rural simples, até membros da burguesia. A burguesia é uma classe social, como eu falei para vocês, né, sobretudo de comerciantes, de financistas, que está cada vez mais se enriquecendo e que está cada vez mais ampliando seus negócios e conquistando o poder. Tudo bem? Então prestem atenção nessa classe aqui da burguesia, porque eles vão se rebelar também contra esse estado de coisas. Eles não querem mais ficar no terceiro estado. Até porque a burguesia também ajudava a sustentar o poder real. A gente vai ver como agora falando sobre a economia do antigo regime. Então, no antigo regime, né, como que estava organizada a economia? A gente já viu a política, a gente já viu a sociedade. Agora a gente vai falar de economia. A economia no antigo regime ela está organizada, né, num sistema que se chama de mercantilismo ou capitalismo comercial. Tudo bem? Então, quando a gente fala de economia no antigo regime, a gente fala de mercantilismo ou capitalismo comercial, 2 termos para a mesma política econômica do antigo regime. Tá? Qual que era o objetivo do mercantilismo? O objetivo, galera, era a acumulação de capital para os países europeus. Capital, né? São as moedas preciosas, a grana. Então, qual que era o objetivo? Os países que estavam inseridos no antigo regime, né, os estados nacionais europeus que estavam dentro desse antigo regime, eles tinham um objetivo que era ficar cada vez mais ricos. Né? E como que se fica rico? Acumulando capital. Você acumula capital. Quanto mais capital você tiver, mais rico você será. Então esse era o objetivo, acumulação de capital para os países europeus. Cada país queria acumular mais capital para ser mais rico. E como que eles iam conseguir chegar a esse objetivo? Quais eram as estratégias que eles utilizaram para acumular esse capital dentro dos seus estados nacionais, do seu território nacional? Bom, vou explicar aqui para vocês rapidamente as estratégias, então, que eles vão utilizar, né, para promover essa acumulação de capital. Vamos lembrar que quando a gente fala de capital aqui, né, no antigo regime, nós estamos falando de metais preciosos, né? Não havia ainda o papel, o dinheiro como papel.
né? Era o metal precioso, era o ouro, era a prata, né? Então, por isso que a principal estratégia de acumulação de capital era o chamado metalismo. O que é metalismo? O nome já diz, metal, né? Metalismo. Metalismo era o quê? A política de você acumular metais preciosos dentro do seu território nacional, dentro daquele estado nacional. Quanto mais ouro você tiver, quanto mais prata você tiver, né? Mais rico você vai ser. Então o metalismo era a estratégia aí, né? Ou seja, acumular cada vez mais metais preciosos. Então como que eles... Por quê? Quanto mais metal precioso dentro do Estado-nação, mais rico aquele Estado-nação vai ter, porque ele vai ter acumulado mais capital. E como que eles vão acumular metal precioso? Primeira ideia é a chamada balança comercial favorável. Pessoal, o que é uma balança comercial? Uma balança comercial é uma balança, né, um tipo de registro que vai aí organizar, registrar as transações comerciais entre um país e outro. Até hoje, isso é a base das transações comerciais internacionais. Uma balança comercial. Só que para acumular capital, que era o objetivo desse, essa balança comercial tinha que ser favorável, positiva, né? Não negativa. Mas o que é uma balança comercial favorável, então? Veja, vamos imaginar um exemplo aqui, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que no próximo tem alguma... Aqui. Olhem para essa balança aqui. Aqui tem uma balança, né? O azul, ou seja, é o favorável, que é o aumento da exportação. E o vermelho, que é negativo, é a diminuição das importações. Então vamos entender o que é a balança comercial e a balança comercial favorável. Vamos imaginar que uma relação comercial aí entre França e Portugal, né? Vamos imaginar que Portugal não tem dentro do seu reino, dentro do seu estado nacional, não tem vinhos. Eles não têm vinhos, eles não produzem vinhos, não tem vinícolas lá, eles não produzem vinho, eles têm que comprar vinho de um outro país e vão comprar de Portugal. Ora, se a França vai ter que comprar vinho de Portugal, eles vão ter que pegar os metais preciosos que eles têm, né, que é a moeda, e comprar, ou seja, eles vão ter que pegar e ao comprar o vinho de Portugal, eles vão ter que pagar por esse vinho, ou seja, aquele metal precioso não vai mais ficar dentro do seu estado nacional, da França. Ele vai ter que pegar aquele metal, né, parte daquele metal, e enviar para Portugal para pagar aquele vinho que ele está comprando. Isso é uma importação, ou seja, importação é quando você tem que comprar uma mercadoria de um outro país, de um outro lugar. Então quando você importa, ou seja, quando você não produz dentro do seu estado, dentro do seu país, você não produz determinado produto, e você precisa comprar esse produto de um outro país, você está importando, você está comprando. E se você está comprando, você vai ter que pegar as suas moedas, os seus metais preciosos, né? E vai ter que pagar aquilo que você está comprando. Então você vai ter que pegar, você vai ficar com menos metais preciosos dentro do seu estado, né? Você vai ficar com menos porque você vai ter que retirar parte dele para pagar esses vinhos para Portugal que você está comprando. Então, se a importação, né, ela acontece muito, esse país não consegue acumular muito capital, porque ele vai ter que toda hora pegar parte do seu metal precioso para pagar os produtos que ele está comprando de um outro país, né? Então a importação é quando você compra um produto de um outro país que você não produz dentro do seu território. E para você pagar esse produto, você vai ter que se desfazer de parte dos seus metais preciosos, ou seja, você não vai ficar mais rico, você vai ficar mais pobre. Agora, quando acontece o contrário, né, vamos supor que Portugal agora ele não tem um determinado tipo de produto lá, né, e aqui na França tem, né, na França tem esse produto. Então a França produz determinado produto, sei lá, sapato. A França produz sapato e Portugal não produz sapato, né? Não tem tecnologia para isso, não tem mão de obra, não tem matéria-prima para isso. Ele não produz sapato, ele vai ter que comprar sapato da França. Então agora a França vai vender para Portugal, né? Portugal está comprando da França. Então esse ato de você vender um produto para um outro país é exportação. Você está exportando seus produtos. Seus produtos estão saindo do seu território, estão sendo vendidos para um outro território.
Se você está vendendo um produto, se você está exportando um produto, ele vai ter que ser pago. Então vai entrar dentro do seu reino, dentro do seu estado nacional, metais preciosos. Você vai ter mais metais preciosos, né? Então vejam a diferença. Quando você importa mais, você fica menos rico, porque você tem que pagar. Então quando você importa mais produtos, você compra de outros lugares, você tem que pagar e você fica com menos metais preciosos dentro do seu estado-nação. Agora, se você exporta mais do que importa, se você vende mais para outros países, você vai ficar mais rico, porque os outros países vão ter que te pagar aquele produto com metais preciosos, e daí você vai ter mais acúmulo de metal precioso. Então, uma das estratégias para acumulação de capital, né, e para você conseguir ter metais preciosos dentro do seu estado-nação, é você produzir uma balança comercial favorável. Então, a balança comercial favorável é quando você exporta mais do que importa. Porque quando você exporta, você vai receber em metais preciosos e vai acumular mais metais preciosos. Se você importar mais do que exportar, você está no prejuízo. Porque você vai ter que comprar, né? Você vai estar importando, vai estar comprando de um outro país alguns produtos e você vai ter que pagar. Então você vai ter que tirar metais preciosos dentro do seu reino para pagar aqueles outros países e vai perder essa acumulação. Então a balança comercial favorável é quando se exporta mais do que importa. Por isso esse desenho aqui, né? Vejam que o aumento das exportações, ou seja, da venda para outros lugares, ele tá em azul, né? E tá mais pesado, né? A balança pende para o aumento das exportações. Já as importações, elas diminuíram, a diminuição das importações, ela está em vermelho porque ela significa prejuízo, né? E nessa balança aí está pesando mais para o lado do aumento das exportações. Então isso é uma balança comercial favorável, positiva, porque ele está exportando mais do que importando. Ele está recebendo mais metais preciosos à medida que ele exporta, né? À medida que ele vende, do que importando. Então é uma balança comercial positiva. Tudo bem? Então balança comercial positiva é quando se exporta mais do que importa. Tudo isso para promover, né, a acumulação de capital, o metalismo dentro dos estados europeus do antigo regime. Outra estratégia, né, da economia do antigo regime é o protecionismo, ou seja, essa economia ela está protegida, né? O Estado, por exemplo, a França, né, nós estamos dando sempre esse exemplo, ele vai proteger a sua economia, né? Então, por exemplo, ao invés de eu ter que importar um vinho de Portugal, por que o reino da França não dá incentivos para que se produza vinho aqui na França para exportar? Para a gente evitar importar, evitar ter que comprar de outro país. Então é uma economia protegida pelo Estado. O Estado controla a economia. Justamente ele vai controlar a economia para evitar, né, que o seu Estado nacional, o seu reino, tenha que ficar importando muito, né? Então ele vai fazer isso de diversas maneiras, né? Cobrando impostos altos de produtos que têm que ser comprados lá fora, para que seja para que compense mais que sejam produzidos dentro do Estado nacional. Então você tem uma série de medidas de protecionismo econômico. O Estado protege a sua economia, ou seja, o Estado vai incentivar que se exporte e não vai incentivar que se importe produtos. Outra forma de acumulação de capital dos países europeus é o colonialismo, galera. O que é o colonialismo? O colonialismo foi uma prática de colonização que os estados nacionais europeus realizaram em outros territórios do mundo, né? Um exemplo, né? As colonizações que nós tivemos aqui no continente americano. Os europeus chegaram aqui, não foi isso? Né? Eles tomaram esses territórios para eles, né? Aqui no caso do Brasil, os portugueses chegaram, tomaram esse território para eles, né? Aqui viviam diversas populações indígenas, mas eles desconsideraram isso e tomaram esse território para eles e aqui produziram, né, muitos produtos agrícolas, como cana-de-açúcar, outros produtos, café, produziram uma série de produtos agrícolas para revender na Europa para ficar com todo o dinheiro, né? E ainda fizeram isso sob o trabalho escravo, né, escravizando pessoas da África. Então a colonização foi essa tomada dos territórios, né, no continente americano pelos europeus, os europeus do antigo regime,
e tinha o objetivo também da acumulação de capital para esses países, porque toda atividade econômica que se fazia nas colônias, né? As colônias eram esses territórios aqui na América que foram invadidos pelos europeus. Tudo que se produzia aqui nas colônias não ficava aqui, né? Esses produtos todos eram revendidos no mercado europeu, no mercado mundial, pelos europeus, e o valor desse trabalho todo gerava riqueza, né, para os europeus, para os estados nacionais europeus. E eles faziam isso a partir do trabalho escravo, da escravização das pessoas. Outra forma aqui são os monopólios, né, ou seja, o poder real, né, desses estados nacionais europeus do antigo regime. Ele concedia monopólios de uma determinada atividade econômica para grupos de burgueses, né, aqueles comerciantes, né, que só eles podiam fazer determinadas atividades econômicas, por exemplo. E outra característica importante é a intervenção estatal, né, que é isso que a gente falou, né? A economia ela era controlada, ela era gerida pelo Estado Nacional, né? Por isso que ela era um dos pilares do poder absolutista, porque o rei também comandava a economia. Mas a gente vê também que o rei comandava a economia, mas ele precisava do apoio de grupos sociais como a burguesia, né? Para fazer essa economia girar, para fazer esses negócios. Porque nós estamos falando de uma burguesia, do mercantilismo, né? Que é uma política econômica, sobretudo comercial, de comércio. Então, isso que é o mercantilismo, galera. O mercantilismo é a política econômica do antigo regime, baseada nessas características. Eles tinham por objetivo, então, acumular capital dentro dos países, né, dos estados nacionais europeus, né? E para chegar a esse objetivo, eles usavam mão de todas essas ferramentas, de todas essas estratégias, né? Metalismo, a balança comercial favorável, o protecionismo, o colonialismo, né, os monopólios que o rei concedia a grupos burgueses e a intervenção estatal. Tudo bem, pessoal? Então, aqui nós também já comentamos. Eu vou encerrar um pouco por aqui, mas na próxima aula, então, a gente vai ver que o iluminismo, né, que vai ser um movimento que vai contestar o antigo regime, que vai ter o objetivo de destruir esse mundo do antigo regime, esse mundo do absolutismo monárquico, esse mundo da sociedade estamental que nós vimos, o mundo dessa economia controlada pelo Estado. O iluminismo vai tentar destruir esse mundo do antigo regime e construir um mundo moderno, um mundo baseado em novos valores, né? Dos quais um desses valores vai ser a liberdade de expressão. Tudo bem, pessoal? Então, na nossa próxima aula, a gente vai recuperar um pouco sobre o que foi o movimento iluminista. Tá bom? Então, para essa aula, eu queria pedir que vocês fizessem essas anotações, né? O que foi o antigo regime, localizassem o antigo regime no tempo e no espaço, né? E dessem as suas características, né? Como que era a economia, como que era a política e como que era a sociedade. Façam isso no caderno de vocês, tá bom? Não é para copiar isso que eu estou mandando para vocês, evidentemente, mas eu quero que vocês produzam a partir da atenção de vocês nessa aula, tá bom? Então, um abraço, fiquem bem e até mais.